Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar fazendo a nossa revisão, né? Vamos falar sobre as conjunções. Assim como as preposições, por exemplo, casa da Marcela. Da é uma preposição que liga a palavra casa à palavra Marcela. Expressa posse, né? A casa pertence a ela. Então, assim como as preposições que você estudou no capítulo anterior, aqui, gente, nós estamos falando sobre as conjunções e elas estão presentes nos dois últimos capítulos, tá? As conjunções também são termos invariáveis, ou seja, elas não vão sofrer flexão em número, né, singular, plural, nem em gênero, feminino ou masculino, que ligam elementos dentro de um texto. Elas também podem ligar palavras ou orações. Veja, conjunção que liga palavras. Na mesinha estavam as xícaras, o bule, a leiteira e os biscoitos. Então, aqui nós temos a conjunção e, que está ligando a palavra leiteira à palavra biscoito. Nesse exemplo, no exemplo anterior, temos um período simples, ou seja, formado por apenas uma oração. Aqui, a conjunção e uniu palavras cujas funções são semelhantes dentro da oração. Nomear os elementos que estavam sobre a mesa. Comprove. Na mesinha estavam as xícaras, primeiro elemento, o bule, segundo elemento, a leiteira, terceiro elemento, os biscoitos, quarto elemento. Então, a conjunção está ligando elementos que têm a mesma função, né? A função de nomear palavras. Só que a conjunção ela não faz somente isso. Vamos observar agora o que a conjunção também faz. Considere agora este exemplo. Conjunção que liga orações. Marido e mulher se davam bem, mas eles começaram uma discussão. Temos, nesse caso, um período composto formado por duas orações, unidas por meio da conjunção mais. Observe. A primeira oração. Marido e mulher se davam bem. Né? Então, a primeira oração, temos o verbo. Para ter oração, tem que ter verbo. Então, nessa primeira oração, nós temos o verbo dar. Depois, temos outra oração, que é eles começaram uma discussão. Temos o verbo começar. Então, na primeira oração, marido e mulher se davam bem. Na segunda oração, mas eles começaram uma discussão. Então, nós temos a conjunção mais que está ligando as orações. Ao ligarem palavras ou orações, as conjunções estabelecem relações entre esses elementos. Assim, no primeiro exemplo, a conjunção e deu um sentido de adição entre as palavras que o conectou. No segundo exemplo, a conjunção mais determinou um sentido de oposição entre as orações. Há casos em que não empregamos apenas uma única palavra, mas sim uma expressão formada por dois ou mais termos para conectar as orações. Nessa circunstância, temos uma locução conjuntiva. Confira. Então, continuando. O marido propôs uma mudança de assunto, antes que a briga ficasse mais séria. Nesse período composto, temos a locução conjuntiva antes que estabeleceu entre essas orações um sentido de tempo. Então, olha só, o marido propôs uma mudança de assunto antes que, né? Então, naquele momento, ele propôs uma mudança de assunto, então esse antes que está marcando um tempo, antes que a briga ficasse mais séria, antes que a briga se agravasse. Então, antes que está ligando aí orações, né? Só que não vai receber o nome de conjunção, vai receber o nome de locução conjuntiva. Por quê? Porque ela tem duas palavras. Para ser conjunção, tem que ter uma palavrinha só. Então, vamos observar aí outras locuções conjuntivas. A fim de que, à medida que, a proporção que, ainda que, assim que, desde que, já que, logo que, por mais que, por isso, uma vez que, visto que e etc. Tipos de conjunções. Então, isso aqui é importante, olha só. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre as coordenativas. Daqui a pouquinho vamos falar sobre as subordinativas, tá? Então, as conjunções coordenativas, elas conectam orações sintaticamente independentes entre si e iniciam as orações coordenadas sindéticas. Então, conjunções coordenativas, elas vão conectar, né, elas vão unir orações sintaticamente. A palavra-chave aqui, né, é independentes, tá, entre si
e iniciam as orações coordenadas sindéticas. As subordinativas vão ligar uma oração dependente, sintaticamente, a outra oração, que vai ser chamada de principal. Calma que vai ficar mais claro. Vamos falar agora sobre as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas. Como o próprio nome sugere, essas conjunções servem para coordenar as informações dentro das frases. Existem 5 tipos de conjunções coordenativas, de acordo com o sentido que estabelecem entre os termos ligados. Veja, aqui temos as conjunções coordenativas, né? Então, tipo, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Aí nós temos as principais conjunções, né? Aditiva, e, nem, mas também. Adversativa, mas, porém, contudo. Alternativa, ou, ora, ora, quer, quer. Conclusiva, logo, portanto. Explicativa, que, porque. E aí cada uma vai estabelecer uma relação de sentido. Então, a aditiva, soma, adição, serviço do leite e também, além disso, comeu os biscoitos. Oposição, gostava de café, mas, porém, não apreciava chá. Alternativa, opção, escolha. Então, olha, ou mudamos de assunto ou vamos nos desentender. Então, marca aí uma opção, né? Eu estava com fome, portanto, não recusaria os biscoitos. Então, esse portanto marca uma conclusão. Já que eu estava com fome, eu não poderia recusar esses biscoitos, né? Explicativa, vai estabelecer uma justificativa. Pegue outra xícara, porque esta está lascada. Né? Então, você tem que pegar outra. Qual é a justificativa? Porque essa está lascada. Prestar atenção nas relações que queremos estabelecer entre as palavras e orações é essencial para que possamos expressar nossos pensamentos e para que sejamos compreendidos. Por isso, estudar as conjunções é tão importante, porque, gente, as conjunções é que vão explicitar, né, que vão deixar o sentido mais claro do que a gente quer dizer. Então, eu digo, por exemplo, pegue outra xícara, porque esta está quebrada. Então, faz sentido usar o porquê. E por que faz sentido? Porque naquela oração eu estou justificando por que você deve pegar outra xícara. Por que você deve pegar outra xícara? Se essa tá lascada, você deve pegar uma outra xícara porque ela vai exercer a função, né, dela, que é armazenar um líquido, né? Agora vamos continuar a nossa aula. Assim como as conjunções coordenativas, essas que nós acabamos de falar, que você estudou no capítulo anterior, então antes de ler esse slide, gente, olha só, lembra que eu falei para vocês que temos 2 palavras importantes, né? Nas conjunções coordenativas, nós temos uma palavra que é independente, sintaticamente, né? Nas conjunções subordinativas, nós temos nas conjunções subordinativas, nós temos a palavra que é dependente. Então, olha só, se eu digo assim, estou tentando lembrar do slide, porque se eu voltar, acho que vai travar, pode ficar esquisita. Mas, por exemplo, se eu digo assim, olha, vou usar um outro exemplo. Pegue a vassoura e limpe a casa. Aqui nós temos uma oração não depende da outra sintaticamente. Eu posso falar para você, pegue a vassoura, e fez sentido. Eu posso dizer para você só, varra a casa, e fez sentido. Né? Então eu posso falar só uma oração, ou eu posso falar só outra oração. Agora vocês vão perceber que não, que nas conjunções subordinativas, uma oração ela tá ligada, ela precisa da outra, tá? No caso do exemplo que eu dei, eu posso dizer só, pegue a vassoura. Eu posso dizer só, varra a casa, tá? Agora, vamos prestar atenção aqui nas subordinativas. Assim como as conjunções coordenativas que você estudou no capítulo anterior, as subordinativas também são responsáveis por agregar sentido às orações que conectam. Elas são empregadas para unir uma oração à outra, da qual dependem. Veja, Fábio usa muitas gírias quando conversa com seus colegas. Então, aqui nós temos, olha, se eu digo só, quando conversa com seus colegas, por exemplo, né, se eu falo só essa segunda oração, você fica assim, quando conversa com seus colegas, fica sem contexto.
Quando a gente tem essa primeira oração, Fábio usa muitas gírias quando conversa com seus colegas, a gente percebe que nós temos aqui duas orações, né? E que Fábio usa muitas gírias é a nossa oração principal, é a nossa oração mais importante. E que a outra oração dá um sentido a ela, né? Quando que ele usa muitas gírias? Quando, no momento em que ele conversa com os colegas dele. Então, no caso das conjunções, né, as conjunções coordenativas, elas têm uma independência. No caso nas coordenativas, né, as coordenativas têm uma independência. As subordinativas, elas têm uma dependência, tá? Então, isso é importante saber. Coordenativas, independência, tá? Agora, subordinativas, dependência. Então, continuando. Note que há uma dependência sintática, que a gente acabou de falar, né? Entre as orações. Porque é preciso ler todo o período para que o sentido exato da mensagem seja percebido. Fábio não usa muitas gírias em todos os momentos. Ele faz isso quando conversa com os amigos. A conjunção quando estabeleceu entre as orações uma relação de tempo. A partir da relação de sentido que as conjunções subordinativas estabelecem entre as orações, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, né, a mesma coisa, a mesma tabelinha. Nós temos ali os tipos, principais conjunções, relações de sentido e exemplo. Então, olha só, tipos. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa. E as principais conjunções, né? Causais, porque, como, já que. Comparativa, como, qual, que. Concessiva, embora, ainda que. Condicional, se, caso, desde que. Conformativa, conforme, segundo. Relação de sentido. Então, olha só. Causa, comparação, concessão, condição, conformidade. Vamos ao exemplo. Como não se sentia compreendido, trancou-se no quarto. Então, como não se sentia compreendido, esse como marca uma causa, né? Porque não se sentia compreendido é a causa. Qual era a consequência? Ele se trancava no quarto. Então, depois, comparação. Chorou como um bebê. Ele chorou como um bebê, chora. Então, nós temos uma comparação. O como marca uma comparação. Temos depois uma concessão. Riu, embora não tivesse compreendido a piada, né? Então, olha só. Riu. O que é essa concessão? É uma quebra de expectativa. Se eu digo, vou à praia mesmo que chova, né? Então, o que você espera? Se você marca de ir à praia com alguém, se chover, você pensa, não vou mais. Mas aqui, olha, ele riu, mesmo que ele não tivesse compreendido a piada. Então, esse embora marca essa concessão, essa quebra de expectativa. Depois, condição. Irei ao espetáculo, desde que eu termine as tarefas. Então, esse desde que marca uma condução. Eu só vou ao espetáculo se eu terminar as tarefas. Então, ó, esse desde que vai ser uma locução conjuntiva. Por quê? Porque eu tenho duas palavras. Então, não é conjunção, é locução conjuntiva. Depois, conformidade. Fez tudo como ele prometeu. Ele fez tudo conforme ele prometeu. Então, esse como não está destacado, mas ele é que é a conjunção, tá? Que marca essa conformidade. Então, aqui temos agora as proporcionais, à medida que, ao passo que, quanto mais, a proporção que, etc. A ideia de proporção, né? Então, temos o exemplo ali. Quanto mais ele falava, mais a plateia ria. Então, quanto mais ele falava, mais a plateia estava rindo. Então, a gente tem uma relação de proporção. Seria o mesmo que dizer, quanto mais estudava, mais ficava inteligente, né? Então, a gente tem uma proporcionalidade. Depois, consecutiva. Tal que, tanto que, tão que, etc. Consequência, né? A ideia de consequência. Então, olha só. Riu tanto que ficou com dor na barriga. Então, olha só. Ele riu tanto que qual foi a consequência disso? Ele ficou com dor na barriga, né? Então, se é uma consequência, tem uma causa, né? Qual é a causa? Riu tanto, né? Vai ser a causa. Ele riu muito. Riu tanto, causa. Qual é a consequência? Que ficou com dor na barriga. Depois a gente tem ali final, né, e as conjunções. Por quê? Para quê? A ideia é de finalidade. Então, exemplo, torci para quê? Para que você viesse. Então, qual era o objetivo? Qual era a finalidade? Para que você viesse. Temporal, não é de chuva, é de tempo.
né? Então, quando, logo que, assim que, aí a ideia é de tempo. Exemplo, desde que ele chegou, não parou de rir. Então, desde o momento em que ele chegou, né, ele não para de rir. Então, marca a ideia de tempo.